mensagens em que eu tenho compartilhado com os irmãos os fundamentos, a compreensão da missão de Deus. Evidentemente que a teologia de missões, ela é ampla, ela é larga, e ela pode ter a Bíblia toda, inteira, do início ao fim, como base e fundamento da compreensão do que é a missão de Deus e do seu propósito de salvar a humanidade. Mas nos detivemos em apenas um texto, de 2 versículos, porque a riqueza deste texto, chamado como o texto da Grande Comissão, evidencia o poder que há no nome do Senhor e também a contemporaneidade desta tarefa inadiável e intransferível ao longo dos séculos até que efetivamente cheguemos ao fim. A missão é para hoje, a missão é para agora e amanhã ela continuará sendo presente. 4 domingos. Primeiro domingo nós vimos que o meu chamado é o imperativo de todos e ao mesmo tempo de cada um. Apenas dizer que fazer missões é um compromisso de todos pode nos levar ao erro de achar que o outro fará aquilo que eu não estou fazendo. Só que o imperativo é para cada um de nós. Significa então entender que eu e você temos um compromisso diante deste mandamento. O imperativo, a ordem, recai sobre o ato de fazer discípulos. Não é no ir, e durante muito tempo, uma compreensão errada deste texto, o entendimento errado do imperativo, resumiu e limitou a missão apenas àqueles que deixam suas casas, suas cidades, abrem mão de uma carreira para irem ao campo missionário. Mas o entendimento correto do texto nos dá a compreensão e a certeza de que fazer discípulos é uma tarefa tanto dos que vão, quanto dos que porventura ficam, mas não deixam de ir. Porque nós vamos a todos os lugares, todos os dias nós temos uma rotina, em todos os dias nós temos contato com pessoas, nós temos relacionamentos no círculo familiar, no âmbito profissional, no aspecto acadêmico da nossa vida, nós estamos o tempo todo, até mesmo no cotidiano, de um táxi, de uma condução coletiva, de uma fila de um banco, de um caixa de mercado, nós estamos o tempo todo em contato com pessoas que estão perdidas. E fazê-las entender que estar perdido não é meramente a falta de perspectiva do para onde está indo, mas a falta de perspectiva de onde se está. Lembro-me que espero ter deixado isso claro e entendido ao seu coração, de que o conceito da salvação, ele é muito maior do que apenas levar as pessoas para o céu, mas é restaurar hoje a condição de glória, a condição de esperança, a condição de convicções e, acima de tudo, a condição de relacionamento pessoal com Deus. A humanidade está perdida porque ela não tem relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. E como diz Romanos 6, 23, por causa disso, estão afastados de Deus e no caminho da morte. No segundo domingo, vimos que o batismo consolida esta fé, consolida o discipulado, torna-nos corpo de Cristo e nos coloca do mesmo lado do campo. Quem estava aqui vai lembrar-se que eu disse que o batismo nos tira da arquibancada e nos coloca em campo. Muitos ainda preferem assistir ao jogo da arquibancada e normalmente não sabem nem para que lado está torcendo. Às vezes acham que está comemorando o gol contra ou o gol do adversário, quando na verdade o fato de sermos batizados em Jesus e sermos transformados por Ele, como o picles é feito mergulhado no vinagre, quem se lembra dessa ilustração, é o fato de que nós estamos agora em campo e sabemos para onde estamos chutando. Estamos no campo de batalha e sabemos o único inimigo que temos e não uns dos outros. E no domingo passado avançamos no texto entendendo que o compromisso da missão, o meu chamado, é primeiramente obedecer, para então ser capaz de ensinar a obedecer. 2 versículos, 4 mensagens. Reafirma aquele ensinamento que eu já compartilhei com os irmãos, de que
Quando eu era adolescente, eu achava que quando o papai anunciava um texto bíblico pequeno, eu achava que a mensagem ia ser pequena. Ou ficava com medo quando ele lia um capítulo inteiro. Eu falei assim, hoje o negócio vai render. E com o tempo a gente entende que não é assim que funciona a dinâmica da pregação. Porque um texto apenas pode ser tão rico que você pode pregar vários dias sobre uma palavra apenas, usando evidentemente toda a riqueza que a língua original possui, o contexto histórico da época, toda aquela realidade do texto bíblico de milênios atrás, mas que nos tem tanto a ensinar hoje. E também o fato de que o pregador anuncia um versículo não significa que ele vai ser rapidinho. Às vezes nós precisamos de um capítulo inteiro para entender um único versículo. E o que determina o tempo da mensagem é o conteúdo que eu tenho, mas efetivamente o tempo disponível que eu tenho. E não tem como você pregar sem olhar para o relógio, para ser objetivo, conciso, claro o suficiente, e às vezes a gente nem consegue direito. Na primeira mensagem, uma pessoa me mandou um e-mail de uma mensagem durante a semana, me pedindo uma explicação melhor de uma afirmação que eu fiz. Eu respondi, expliquei, e graças a Deus a pessoa disse, agora sim entendi e está certo. Que bom, né? Que bom que você tem essa liberdade de não ficar com uma dúvida, remoendo na sua mente de alguma coisa que você ouviu, mas que precisa ser assertivamente afirmado, confrontado e baseado na palavra de Deus acima de tudo. E agora vamos caminhar para o final do texto. Domingo que vem farei uma pequena pausa para celebrarmos a Páscoa e no dia 12 retomaremos uma nova etapa desta nossa caminhada no cumprimento da missão, ainda falando sobre a essência desta grande comissão, fazer discípulos, mas espero poder caminhar de uma forma mais prática, mostrando à luz da Bíblia como isso se torna uma realidade no nosso dia a dia. Ou seja, deixaremos a fundamentação já de lado, ou seja, os alicerces já estão lançados, as sapatas estão construídas e agora os vergalhões estão apontados para cima, quando nós queremos agora então preparar as colunas, as vigas e construir esta grande casa da obra de Deus, que é o seu compromisso com a missão, que é o seu envolvimento no processo de fazer discípulos, obedecendo ao ensinamento de Jesus. Mateus 28, 19 e 20, mais uma vez diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta última expressão de Jesus, fechando o texto apelidado de A Grande Comissão, traz consigo uma promessa, uma garantia, uma esperança. Primeiramente, é importante entendermos que há uma conexão direta entre esta última afirmação de Jesus com tudo o que ele acabou de dizer. A conjunção aditiva aí, e, não está aí sem sentido. Ela tem um propósito específico para conectar o processo de fazer discípulos com esta promessa que Jesus está dando. Tanto é que em algumas versões, a tradução João Ferreira de Almeida diz, eis que estou, eis que. Dando a ideia, sim, da adição, é um complemento, mas é um complemento vinculado ao que está dito antes. Algo bem próximo de uma conjunção consecutiva. Aí os alunos de português estão arrebentando nisso e sabem que esta ideia que está a seguir, ela é de alguma forma uma consequência do que acabou de ser dito. Ou seja, trocando isso bem em miúdos, a experiência de ter Jesus conosco, ela é fruto da nossa experiência e do nosso compromisso de fazer discípulos. Veja que, ao passo em que há uma garantia, ao passo que há uma promessa e ao passo que esta expressão revela uma esperança, ela também mostra uma responsabilidade. Na medida em que vocês estiverem envolvidos na obra, da mesma forma como vocês estiverem comprometidos com o processo de fazer discípulos, contem com a minha presença. Isto será consequência, isto será garantia, isto será natural. Vocês fazem discípulos e eu abençoo vocês. Vocês fazem a missão acontecer e eu estarei com vocês. Vocês falarão do meu amor e não há nada o que temer. Claro, Jesus sabia o que isso significaria para eles. Eles haviam acabado de passar de uma experiência dolorosa de ver o seu Senhor crucificado.
passaram alguns dias sombrios, algumas horas doídas, de trevas, porque todos os seus sonhos haviam sido arrebatados, todas as suas esperanças haviam sido consumidas, tudo o que lhes fora ensinado pareceu que ruiu de uma hora para outra, vendo Cristo morto na cruz. Mas agora chegou o dia de eles olharem o Cristo ressurreto, ou ressuscitado, e agora sendo preparado para ser definitivamente glorificado. O livro de Atos dá continuidade a essa narrativa e diz que ele foi assunto aos céus, foi acolhido nos céus pelo Pai. Eles agora veem Jesus renovando a esperança, renovando o entusiasmo, renovando a empolgação, mas Jesus sabia que não seria fácil, e eles tinham a noção do desafio que estava diante deles. E era necessário então que Jesus reafirmasse: vocês não estarão sozinhos. No cumprimento da missão, fazendo o meu chamado acontecer, eu posso ter a certeza de que eu nunca estou sozinho. Porque ao passo em que Jesus anunciava toda a glória do seu reino, ele também anunciava aos seus discípulos que não seria fácil. João 16:33 diz, Jesus disse aos seus discípulos: vocês terão aflições. Jesus disse nas bem-aventuranças que os discípulos seriam bem-aventurados todas as vezes que os injuriarem, ou, levantando acusações infames, os levassem às prisões, aos açoites e quantas vezes à morte. Jesus sabia que cumprir a missão não seria fácil. Por isso a sua presença era para os discípulos uma garantia gloriosa, uma promessa cheia de certeza e uma esperança viva como motivação principal. Nada deixará de acontecer sem que Ele esteja conosco. Não estaremos sozinhos. O meu chamado é cumprir a missão na certeza de que Ele estará comigo até o fim. A expressão até o fim, em algum texto, em alguma tradução, talvez esteja apenas no final do século. Mas, na verdade, é uma expressão que significa um tempo indeterminado. Jesus não teve a preocupação, muito menos a pretensão, de estabelecer uma data, porque Ele já havia dito em Mateus 24:45, ninguém sabe quando, só o Pai sabe. Talvez seja até necessário uma pequena correção no conceito escatológico e missiológico de alguns crentes. Durante muito tempo a gente ouviu e se fala muito que nós devemos anunciar Jesus para abreviar a volta de Cristo, ou para apressar a volta de Cristo. Eu, sinceramente, creio de uma maneira bem diferente dessa afirmação. Com respeito aos que acreditam assim, que talvez encontrem base, eu não encontro base bíblica para esse tipo de afirmação, de que anunciar Jesus apressa a volta dele, porque diz o texto que já está determinado o tempo. E não há nenhuma afirmação que mostre o contrário, que a evangelização a todos os povos fará com que Jesus volte antes do tempo, porque abreviar ou apressar a volta de Jesus nada mais é do que antecipá-la. E se o tempo já está determinado, ele já está determinado. Isso é matemática simples. Se Deus já tem no seu calendário uma data marcada para tal, urge que Ele me encontre trabalhando. E o que Mateus 24, depois você pode ler com mais cuidado, é um texto escatológico, vai dizer que vai fazer diferença quando o Senhor voltar me encontrar trabalhando. Então eu devo anunciar Jesus, não é para apressar a volta dele, porque isso de alguma forma até sou egoísta. Sim, porque se eu quero apressar a volta de Jesus é porque eu quero ir logo para o céu. E eu não devo querer ir logo para o céu, eu devo querer ir para o céu. Porque eu vivo para a glória de Deus. É bem como o apóstolo Paulo, vivendo ou morrendo eu sou do Senhor. E que ainda que eu queira partir, se eu ficar aqui, Deus vai me usar dessa forma. Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala muito isso. É claro que eu quero estar com o Senhor, mas não quero ir antes do que eu devo ir. E nós muitas vezes falhamos, achamos que somos mais crentes quando a gente diz que a gente quer logo ir para o céu. Alguns hinos até dizem algumas boas inverdades nesse sentido. Eu quero ir para o céu, mas não quero ir hoje não. Sendo muito sincero. Se possível, eu quero ir bem mais tarde, quero envelhecer bem, mas eu quero ir para o céu. E o que eu faço então para mostrar que eu quero ir para o céu? Eu vivo hoje como se eu fosse hoje. Então, o conceito de fim nunca será determinado por nós,
nunca será corrigido por um aspecto missiológico e nunca será definido por uma estratégia nossa missionária. Não, nós não alteramos o fim. Agora, nós podemos ter a certeza de que seja breve ou longe, ou longo, o fim terá a glória de Deus. Mateus 24:45 diz isso: ninguém sabe quando será. Então, o pressuposto fundamental do nosso compromisso com a missão de Deus é compaixão. Porque nós não pregamos o Evangelho para abreviar a volta de Jesus como se isso fosse nos levar logo para o céu. A nossa missão, nossa tarefa diante da missão de Deus, em cumprir as missões, é a compaixão que nos move a não querermos ir para o céu sozinhos. E muito mais do que levar pessoas para o céu, como eu disse há alguns domingos passados, é trazer o céu às pessoas. Porque nós vivemos em marcha para o céu, mas devemos fazer com que a vida cristã seja um insight, um relance de vida no céu com Jesus, por meio da paz, da esperança, do amor e da comunhão que temos aqui. Portanto, quando nós falamos em pregar a salvação, é antes de levar as pessoas para o céu, é fazer com que o céu chegue a essas pessoas aqui, quando a humanidade delas é resgatada, quando a dignidade é restaurada e quando, acima de tudo, o relacionamento com Deus é reconciliado. E isso é para cá, isso é para hoje, isso é para os nossos dilemas humanos lá fora, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, quando o avião cai e mata 150 pessoas, de uma forma tão injusta, fruto de um distúrbio psiquiátrico de um copiloto. Coisas que para nós são absolutamente sem respostas, sem explicações. Mas já que o céu está em nós, nós vivemos em esperança. E isso começa a fazer sentido. Quando nós pregamos a salvação por Jesus, nós queremos antes trazer o céu para elas, para que elas queiram ir para o céu com Jesus. Restaurar, reconciliá-las com Deus. A salvação é uma experiência para agora, para hoje, resgatando a imagem e semelhança de Deus que foram perdidos pela obra do pecado lá no Éden e que nos faz tão pecadores quanto Adão. E Jesus veio para resgatar-nos, para tirar-nos do caminho da morte, para nos trazer vida, para nos dar vida plena, para nos fazer novas criaturas hoje. Quem está em Cristo, nova criatura será? Nova criatura é. Portanto, não podemos reduzir a nossa mensagem evangelística a levar pessoas para o céu. Mas eu gosto de pensar que a nossa ação compassiva, a nossa misericórdia, as nossas obras, as nossas ações em amor e graça, é uma forma de mostrar às pessoas que viver no céu é uma realidade, mas que podemos viver hoje, já a glória de Deus em nós. E a garantia que Jesus dá aos seus discípulos quando Ele diz: eu estarei com vocês até o fim, eu estarei com vocês, motivado pelas dúvidas e pelos medos daqueles discípulos primeiros, cerca de 500, segundo alguns estudiosos, estavam ali reunidos nessa despedida de Jesus. Receberam de Jesus a maior de todas as promessas: vocês não estarão sozinhos. E esta é a grande verdade que nos move adiante. Fazer discípulos talvez seja uma das tarefas mais difíceis da nossa existência, porque nós lutamos contra o invisível, lutamos contra principados e potestades, e muitas vezes nós confundimos as coisas e acabamos lutando contra a carne, lutando contra as pessoas, achando que as pessoas são contra nós, tornamos-nos inimigos das instituições deste mundo, quando na verdade devíamos entender que as instituições e as pessoas deste tempo são alvos da nossa graça, da nossa misericórdia e do nosso amor. Existem pessoas que estão se levantando hoje como guerreiros em favor da graça. Não. Guerreiros em favor da santidade. Não. Deus nos chamou para amar. Deus nos chamou para servir e mostrar por graça, misericórdia e compaixão a grandeza do amor para essas pessoas. Mas você e eu sabemos que esta tarefa é muito maior do que nossa capacidade. Por isso Jesus precisava dizer aos discípulos: eu estarei com vocês. Porque Ele já havia dito em João 17, sem mim,
João 17:5, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Portanto, ai daqueles que querem fazer a missão esquecendo-se do dono da missão. Ai daqueles que reduzem a missão a um contexto estratégico, a um protocolo intencional. Se nós quisermos fazer a missão, precisamos lembrar que Ele tem que estar conosco todos os dias. É relacionamento, é vida com Jesus. É Jesus fluindo de nós e por meio de nós da vida dos outros. Ele está conosco, nós estamos com Ele e o mundo vê isso em nós. E há 3 afirmações nos Evangelhos, no Novo Testamento, porque uma delas está num tempo mais futuro, no livro de Atos. Nós entendemos por que é tão importante Jesus estar conosco no cumprimento da missão. Primeiramente em João 16:3, quando Jesus, despedindo-se dos seus discípulos, preparando os discípulos para a sua partida, Ele diz: eu não deixarei vocês sozinhos, não deixarei vocês órfãos, mas o Espírito Santo virá, e é preciso que eu parta para que o Espírito Santo venha. E quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E lá no versículo 13, Jesus diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo quem nos guia no caminho da palavra, no entendimento da palavra, na aplicação da palavra, na interpretação da palavra. Diz o texto que Ele falará apenas do que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. É o Espírito Santo, é a presença de Jesus. Lembre-se, não adoramos a um Deus triplo, mas sim a um Deus triuno. Portanto, quando falamos em Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho, estamos falando da mesma e única pessoa. E é por isso que o texto diz, Jesus diz, é preciso que eu vá para que o Espírito venha, porque é a mesma pessoa. Não há uma dicotomia aqui, não há uma ambivalência, não há aqui uma esquizofrenia de que a mesma pessoa se torna duas em momentos diferentes. É uma única pessoa, expressando-se de uma forma exclusiva e específica em cada era da humanidade. E hoje, Deus está conosco, por meio do seu Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é a necessidade que temos de alguém que nos guie em toda a verdade. Portanto, precisamos da presença de Cristo, por meio do seu Espírito, Ele mesmo, presente conosco, andando conosco, para que nós saibamos qual é a verdade, dando-nos o discernimento, dando-nos o conhecimento, guiando-nos, para que a verdade nunca deixe de ser a nossa única razão de viver. Mais adiante, tem um outro texto em que Jesus também diz por que é necessário que Ele esteja conosco. Lucas capítulo 12, versículo 11, quando Ele comissiona os seus discípulos à missão, já naquela época, Ele diz aos seus discípulos: não se preocupem quando vocês forem levados às sinagogas ou diante de governantes, das autoridades. E nós sabemos que hoje isso volta a acontecer bem próximo de nós. Nós temos sido questionados acerca da nossa fé. Nós temos sido confrontados com os nossos valores. Temos sido acusados de fundamentalistas porque defendemos a família heterossexual. Temos sido acusados de, alguns já disseram semana passada, que nós nos tornamos jihadistas, troquei as sílabas. Jihadistas, como aqueles fundamentalistas islâmicos que matam em nome da sua religião. Parece que alguns também estão levantando uma bandeira aguerrida, violenta, truculenta, para defender aquilo que nós cremos, que deveria ter sido baseado apenas no amor e na graça. E muitos se tornam truculentos, vão às mídias, fazem correntes, fazem abaixo-assinados. E muitos de nós estamos sendo levados a autoridades e governantes para responder: que fé é essa que vocês estão vivendo? Quando chegar este tempo, Jesus já havia prometido: não se preocupem com a forma pela qual vocês se defenderão ou como vocês dirão. Por isso, Jesus é importante, imprescindível na missão. Por isso, a presença e a companhia dele se fazem tão necessárias, porque é Ele que nos ensina o que dizer quando teremos de responder: por que você crê assim? Por nós mesmos nós perdemos a linha facilmente. Por nós mesmos nós perdemos os nossos limites.
Mas há um momento em que é Ele quem tem que falar por nós. Ele é o maior interessado em defender a fé. Ele é o maior interessado na nossa própria defesa. Pergunte aos primeiros cristãos que morreram no Coliseu e outros morreram em calabouços, outros açoitados, outros crucificados. Pergunta o que eles pensavam diante da iminência da morte. Ouvimos o testemunho recente daqueles irmãos que foram levados à morte pelo Estado Islâmico lá no Egito. O que eles diziam, o que eles disseram? Glórias sejam dadas a Jesus, porque Jesus é o maior interessado em nos defender. E se Ele não nos defender aos nossos olhos, Ele terá um propósito específico para glorificar o nome dEle com a nossa morte. Ele está conosco, nos guiando na verdade. Ele está conosco, ensinando-nos o que dizer. Será que nós temos dito aquilo que Jesus diria? Será que nós temos feito como Jesus faria? Será que nós temos deixado Jesus ser visto em nós? Ele disse que o Espírito Santo iria nos dizer como nos defender. Portanto, Ele é tão importante, tão imprescindível no cumprimento da missão. E por último, dentre tantas outras possibilidades que nós poderíamos ficar aqui falando muito mais tempo, mas eu resumi em 3. Atos 18, 9 e 10, quando o apóstolo Paulo chegou a Corinto para pregar o evangelho naquela cidade, ele encontrou grande oposição. Alguns creram, mas outros lhe causaram grande oposição. E como todo discipulador, como todo crente que se esforça para testemunhar de Jesus, temos aqueles momentos em que pensamos que vamos desistir de tudo. Essa semana eu tive a oportunidade de ministrar ao coração dos nossos missionários, que por Skype me chamou e compartilhou comigo das suas lutas, das suas tristezas e das suas frustrações. O campo missionário é muito frustrante. O processo do discipulado pode muitas vezes nos causar frustrações, porque falamos por anos a fio com a mesma pessoa sobre o amor de Jesus. E essas pessoas parecem não dar ouvidos ao que estamos dizendo. E quando Paulo pensou em desistir da cidade de Corinto, à noite, em sonho, Deus falou ao seu coração e diz o texto: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. Olha a mesma expressão de Mateus 28, 20. Eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. A gloriosa promessa de Jesus aos seus discípulos, que estaria conosco todos os dias até o fim, é, por último, a garantia total de que a missão sempre será bem-sucedida. O sucesso da missão não está nas nossas mãos, não está nas nossas habilidades, mas ela está na presença de Jesus, que garante o êxito, que garante o sucesso. Ele está conosco, por isso sempre valerá a pena cumprir a missão. Ele está conosco, por isso sempre poderemos ter a certeza de que a missão valerá a pena e ela terá resultado e ela será bem-sucedida. Vidas continuarão sendo resgatadas da morte. Famílias continuarão sendo restauradas. O poder de Deus continuará se manifestando. A Bíblia continuará sendo verdade, porque Ele está conosco todos os dias até o final dos tempos. Quando o fim chegar, quando tudo terminar, teremos a certeza de que o Mestre Jesus é vencedor. E não restará nenhuma dúvida de que a missão se cumpriu. Quero que você feche seus olhos agora, porque eu quero fazer um desafio final, ao encerrar estas 4 mensagens baseadas em Mateus 28, 19 e 20. Falamos sobre o imperativo de fazer discípulos. Falamos sobre a alegria de batizá-los e de agregá-los e congregá-los no corpo. Falamos do ensino, do processo pedagógico de ensinar os outros a amarem a Jesus como nós amamos. E agora, finalmente, encerramos tendo a certeza de que valerá a pena viver Jesus enquanto você estiver neste mundo. Não é esperar o pastor fazer apelo, é você fazer apelo todos os dias. Não é esperar por cruzadas evangelísticas ou panfletagem nas calçadas. É você não perder a oportunidade de falar de Jesus para a pessoa que está ao seu lado e trazê-la. Fazer discípulo não é uma tarefa minha apenas. É uma tarefa minha
e sua. Eu gostaria de desafiar você nesta hora a pensar em um nome dos seus círculos de relacionamento. Talvez alguém dentro da sua própria casa. Há muitos pais que choram hoje porque veem seus filhos longe do caminho da verdade em Jesus. Filhos e filhas que não vão à igreja mais, não querem saber de Jesus. É o seu primeiro campo missionário. Antes de querer ver a igreja encher, esforce para salvar a sua família. Muitos aqui trabalham e passam mais tempo no trabalho do que com a família. Já pensou sobre isso? O seu dia, você passa mais tempo no seu trabalho do que com a sua casa. E ali está o seu campo missionário. Esta semana eu tive o privilégio de mais uma vez pregar para os funcionários da Petrobras. E é interessante ir lá no meio do culto, no meio do dia, na hora do almoço, e gastar com eles meia hora. E eu falei isso para eles. Falei assim, eu venho aqui ministrar a vocês, mas quem vai sair desse auditório e falar para os seus colegas de trabalho são vocês. Eu não posso ir à sua sessão, eu não posso ir à sua sala para falar de Jesus para o seu chefe ou para o seu subordinado. Quem tem que fazer isso é você. Deus me chamou aqui hoje para ministrar ao seu coração, para ministrar a você a esperança, o conforto, para que você saia deste horário de almoço, volte para a sua rotina de trabalho e faça discípulos ali, assim como tem que fazer em casa. Mas muitos de nós passamos mais tempo no trabalho do que em casa mesmo. Talvez você que estude também, boa parte do seu dia é com seus colegas, amigos, amigas, e ali está o seu campo missionário, ali está a sua missão. E eu quero então, por causa disso, que você, em nome de Jesus, pense num nome. É apenas um nome. Eu poderia desafiar você a 5 nomes, ou como a Operação André faz, 10 nomes, uma das estratégias evangelísticas da nossa junta, 10 nomes. Não, o desafio é fácil. O desafio é tangível, não é um desafio impossível. Pense num nome dos seus relacionamentos. Pode ser em casa, pode ser no seu trabalho, pode ser no seu estudo, na sua escola, na sua faculdade. Ou quem sabe pode ser até no seu cotidiano. Como eu disse no início, pode ser numa condução pública, coletiva, pode ser numa fila, pode ser num consultório, numa sala de espera. Mas fala assim, fulana ou fulano, será o meu desafio do discipulado nos próximos meses. Nos próximos meses. Olha como a coisa é tangível. Que nada pode ser de afogadilho. Não quero lhe dar um desafio para você frustrar-se e na semana vir dizer, pastor, não deu certo, não consegui. Calma, é um trabalho longo, é um trabalho demorado, porque é um trabalho de relacionamento. Eu quero que neste momento você coloque esta pessoa diante de Deus e diga o nome dessa pessoa para Deus. Senhor, eu quero colocar diante de Ti fulano, fulana, meu colega de trabalho, meu porteiro do prédio, meu vizinho, meu parente. E eu coloco diante de Ti o meu coração, porque eu quero ganhar esta pessoa para Jesus. E vamos combinar o seguinte, você não vai trazê-la aqui hoje à noite, e nem domingo que vem. Você só vai trazê-la aqui quando você já tiver falado para ela que a razão da sua alegria é Jesus. E quem sabe ela vai chegar aqui só para dizer assim, eu vim aqui conhecer esse Jesus que esta pessoa aqui me apresentou. Este é o discipulado verdadeiro. A partir de abril nós vamos avançar nos estudos bíblicos, mostrando isso de uma forma mais prática. Como é que você, sua casa, seus dons, serão usados por Deus para multiplicar a compaixão e a graça de Deus pela nossa geração. Mas por hoje, se você sair daqui com um nome diante de Deus, eu já poderei glorificar a Deus pela sua vida, porque Deus já começou a fazer um trabalho em você. Uma obra na sua vida. Portanto, quero que você nesta hora pense no nome. E se você pensou em alguém, onde você está, fique de pé, eu quero orar junto com você. Porque eu tenho o meu nome. Deus sabe, meu desafio missionário está ali diante de mim quase todo dia. Eu espero um dia poder vê-lo entregando sua vida a Jesus. É claro, você não precisa se ater apenas num nome. Você tem tantas pessoas à sua volta. O desafio que eu fiz para você é tangível, mas você pode ir além. Porque você pode atacar em várias frentes. E quanto mais para Jesus, melhor.
E agora eu quero que você faça a sua oração dizendo: Pai, eu entrego nas tuas mãos esta vida. Usa a minha vida para falar do teu amor a esta pessoa. Que o teu Espírito me ensine o que dizer, me guie na verdade e me fortaleça, para que eu não tenha medo de falar de Jesus nesta cidade, neste lugar. Deus disse para Paulo isso: não tenha medo, porque nenhum mal lhe será feito. E eu tenho muita gente nesta cidade. A nossa tarefa, cumprir a missão de Deus, nos leva à confiança de que o sucesso está determinado pelo nome de Jesus. Pai querido, aqui estamos nós, teu povo de pé, juntos, eu e eles, colocando diante de ti o nome de uma pessoa que para nós é muito preciosa, ou precioso. Usa-nos, Senhor, para que nós cumpramos o teu imperativo e possamos trazer para este rebanho mais uma vida transformada, mais uma vida alcançada, mais uma vida dizendo: eu quero me batizar, eu quero aprender, eu quero também me tornar um discípulo de Jesus, para que eu ensine outros a serem discípulos de Jesus. Pai querido, abre os nossos olhos espirituais para que possamos vislumbrar um futuro glorioso, de um avivamento com vidas sendo alcançadas e transformadas pelo teu poder e o poder da tua palavra. Senhor, que não haja cadeiras, que não haja espaço para acolhermos todas as pessoas que o Senhor tem nos desafiado a ganhar para Jesus, para restaurá-las a um relacionamento pessoal contigo, para resgatá-las à tua glória e para irmos conosco, juntos todos para o céu. E enquanto esse dia não chegar, que vivamos um pouco do céu aqui, por meio do amor, da esperança e da certeza de que a vida vale a pena com Jesus. Usa-nos, Senhor, em nome do teu Filho. Amém e amém. Você pode assentar, o coro vai cantar mais uma vez e depois então estaremos encerrando. Não vai embora ainda vamos encerrar o nosso culto desta manhã.